Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à live deste dia 22 de maio. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. É o que mais necessitamos, o que mais valorizamos é a Tua bênção. O poder do Espírito Santo sendo derramado sobre mim e os meus irmãos. É a maior necessidade que temos agora. Pai eterno, abre a nossa mente para entendermos a Tua mensagem. Responde os anseios do Teu povo. Derrama o Teu Santo Espírito sobre mim e sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falhar não é fracassar. Medite nisto, pense nisto. Falhar não é fracassar. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que falhou muito ou que esteja falhando ainda e que esteja se sentindo como um fracassado, esteja se sentindo como um derrotado, que perdeu muitas coisas, que esbanjou muitas coisas, que decepcionou a família, decepcionou aqueles que o amam. Será que eu estou falando hoje para alguém que está se sentindo derrotado, que não tem mais esperança para ele? Você acha que você foi longe demais? Você acha que não tem mais solução para o seu problema? Se você se sente assim, então a mensagem que Deus nos deu para esta manhã é para você, meu querido irmão. Se você está passando por situações de falhas, de derrotas, de sentimento de fracasso, então a mensagem de Jesus é para você, meu querido irmão, minha querida irmã. A solução não é fugir, a solução não é suicidar, a solução é reconhecer as falhas, confessar os nossos pecados. E queridos, mesmo que passemos por humilhações, vamos enfrentar, vamos nos agarrar nas mãos de Jesus. A especialidade de Jesus é apagar o passado. A especialidade de Jesus é dar novas chances, novas oportunidades, um novo dia, uma folha em branco para que você a preencha, para que você a escreva com o auxílio de Jesus Cristo, agarrando na mão de Jesus. Eu convido você para que abra sua Bíblia em Filipenses. Vamos meditar naquilo que Deus falou através de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3 e os versos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3 e os versos 12 a 13. Aqui nós lemos: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está vendo a humildade de Paulo? Paulo, um dos campeões do Evangelho, herói da fé, aquele que mais sofreu por Jesus Cristo, dentre toda esta galeria do Novo Testamento, o que mais sofreu, ele está dizendo, não que eu já tenha alcançado. A humildade de Paulo está nos ensinando que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. O alvo, meu querido irmão, é a perfeição em Cristo Jesus. A perfeita semelhança com Jesus Cristo. O caráter perfeito de Jesus Cristo. Este é o alvo. E Paulo está dizendo, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Esta palavra, eu prossigo, este verbo prosseguir, ele está presente aqui em Filipenses capítulo 3, nos versos 12 a 14, ele repete isto. Eu prossigo, eu não estou olhando para trás, eu não estou parado, eu prossigo. Eu vou para frente, olhando para cima e para frente. Eu prossigo para alcançar
existe um alvo, existe um propósito, existe um sonho de Deus para você. Eu prossigo para aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava preso, estava numa cela, mas ele não demonstra tristeza, ele não demonstra desânimo, ele não demonstra revolta, mas ele diz, eu prossigo. Ele está confortando os corações das pessoas que leriam a carta aos Filipenses. Por isso, Paulo está confortando o teu coração, o meu coração, nesta manhã. E está nos incentivando, eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. E o verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. A segunda vez que Paulo repete a mesma frase, eu ainda não cheguei na perfeição. Eu ainda estou na oficina de Deus. Você e eu estamos na oficina de Deus. Nós estamos sendo trabalhados. Enquanto estivermos vivendo nesta terra, meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto estivermos vivendo, estamos na oficina de Deus. Ele está trabalhando em você. Ele está cortando aqui, ele está tirando ali, ele está polindo, ele está desbastando, ele está corrigindo, ele está repreendendo, ele está nos aperfeiçoando. O Espírito Santo está imprimindo em você o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. Este é um processo de santificação que dura a vida toda. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ainda estou na luta, mas uma coisa eu faço. Paulo tinha um foco, Paulo tinha uma determinação. Ele não estava se distraindo com muitas outras coisas, olhando para os lados, olhando para trás, não. Ele tinha um foco. Uma coisa eu faço. E qual é esta coisa que Paulo diz que faz? Uma coisa eu faço, diz aqui, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O nosso foco não pode ser o passado. Os erros e os acertos do passado são do passado. Águas passadas não movem o moinho. Queridos, nós não podemos viver remoendo o passado, seja ele bom, seja ele ruim. O que importa para Deus não é o nosso passado, é o presente, é o dia de hoje. É se estamos em Jesus Cristo, é se estamos agarrados a Jesus Cristo, confiando nele, confessando os nossos pecados. A nossa salvação não está no passado, a nossa salvação está no dia de hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da entrega, hoje é o dia da confissão. Queridos, hoje é o dia novo, nova oportunidade, nova chance. Por isso, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está avançando, não está estagnado. Queridos, Jesus Cristo quer que avancemos pela fé. Avancemos ajoelhados. Avançar ajoelhados significa avançar na dependência de Jesus Cristo. Verso 14, de novo ele fala, prossigo. Veja aí a perseverança, a determinação de Paulo, que pode ser e que deve ser a minha e a sua perseverança. Prossigo para o alvo. O alvo é a volta de Jesus Cristo, o alvo é o novo céu e a nova terra, o alvo é a perfeição em Cristo, é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo em você, o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, se Paulo fosse olhar para trás, ele teria muitas coisas ruins que o desanimariam e o fariam desistir. Mas teria também muitas coisas boas, das quais ele iria se gloriar. Mas Paulo não era prisioneiro do passado. Não seja um prisioneiro do passado. Não viva no passado. Não importa se ele foi bom ou ruim, não viva no passado. A estratégia de Deus para Paulo e para você é esquecer as coisas do passado. Não se gloriar e não desanimar por causa do passado. Todos nós temos coisas boas e ruins no passado e o conselho de Paulo é: esqueça o passado, não olhe para trás. Aquele que lança a mão do arado, o arado do Evangelho,
e olha para trás, disse Jesus, não é digno do reino de Deus. Não olhe para trás. Prossiga olhando para frente, para cima, para o alvo, para a recompensa. É de lá que vem o nosso socorro. Avançando para as coisas que estão diante de mim, disse Paulo. Se concentre no dia de hoje, nas novas oportunidades. Alegre-se com o perdão que Jesus oferece. Regozije-se porque os pecados foram apagados e Jesus olha para você como se você nunca tivesse pecado. Creia nisso. Quando Deus olha para você, não vê o pecador, Ele vê Jesus em você, porque você se escondeu em Jesus. Jesus é a nossa rocha, é o nosso esconderijo, é o nosso abrigo. Quando Elias estava deprimido, queridos, quando Elias estava cansado, desanimado, em depressão, sim, Elias passou por depressão. Não é pecado passar por depressão. Elias passou por esses momentos em que ele pediu a morte. Ele se escondeu dentro de uma caverna, pensando que não existia mais nada para ele fazer. Foi quando Deus se encontrou com ele, dentro de uma caverna escura. Deus disse, Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo dentro desta caverna escura? Isto está lá em 1 Reis, capítulo 19 e o verso 13. Elias então respondeu à pergunta de Deus e começou a lamentar, começou a chorar. E Deus disse, Elias, saia desta caverna. Vá, Elias, volte pelo caminho e unge Azael, rei sobre a Síria. Também unja Jeú como rei de Israel e também unja a Eliseu como profeta em seu lugar. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 14 a 17. Quando Elias pensou que era o fim da linha, quando Elias, dentro de uma caverna escura, pensou que tudo já tinha acabado e que Deus não tinha mais nada para ele fazer, Deus disse, que fazes aqui, Elias? Saia dessa caverna. Eu tenho muita coisa para você fazer. Eu tenho uma missão para você. Querido, se você está se sentindo desanimado, derrotado, sem esperança, você está dentro de uma caverna escura. E Deus está chamando você para sair deste quarto escuro. As pessoas entram dentro de um quarto, ficam ali fechadas, não querem conversar com ninguém, estão desanimadas, estão em depressão. E Jesus está falando, que fazes aqui? Venha para fora, vamos conversar. Eu ainda tenho muitas coisas para você. A minha missão para a sua vida não acabou. Assim como no caso de Elias, mostra que Deus não quer que você fique falando do passado, nem fique fechado dentro de um quarto escuro pensando que não existe solução. Não se tranque numa caverna e não fique remoendo o passado, isso não ajuda em nada. O Deus de Elias é o mesmo Deus de Paulo. E o Deus de Elias está falando para você e para mim, que fazes aqui? Venha para fora, se concentre na missão que eu tenho para você. Deus deu uma lista de coisas. Uma lista de coisas para Elias fazer. E Elias obedeceu. E depois disso, Deus arrebatou Elias para o céu. Ali em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, fala que Deus arrebatou Elias numa carruagem de fogo. Mas ele cumpriu com a vontade de Deus. A mensagem de Deus para Elias e também para Paulo é a mesma mensagem. Não olhe para trás. Não se prenda ao passado, nem aos pecados, nem às glórias do passado. Em Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Pense no céu, meu querido irmão, minha querida irmã, pense no céu, pense na breve volta de Jesus, pense na coroa de ouro que você receberá das mãos de Jesus. Elias teve medo das ameaças que Jezabel fez contra ele, por isso ele fugiu, entrou em depressão, pediu a morte. Ali em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, Elias disse, eu quero morrer, eu prefiro morrer. Ele desistiu de viver. Mas, queridos,
Lembre-se, Elias falhou, mas não fracassou. Falhar não é fracassar. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa se você esteja falhando. Mas isto não significa que você fracassou. Levante a cabeça. Deus chamou Elias, Deus o tirou da depressão, deu-lhe um trabalho e depois o arrebatou para o céu. Essa pode ser a sua experiência e a minha. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. E Satanás estava tentando Paulo, colocando na mente dele as lembranças do passado, quantas pessoas ele matou. Ele era um assassino. Ele destruiu a vida de centenas de cristãos, perseguia os cristãos. Foi numa destas investidas e ataques aos cristãos que Jesus Cristo apareceu para Paulo na estrada de Damasco. Queridos, Deus deu uma nova chance, uma nova oportunidade para Paulo. Ele se agarrou a Jesus Cristo. Queridos, Paulo, ele estava preso em Jesus Cristo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo falhou, mas não fracassou. Deus não desiste de você quando você falha. Deus não desiste de você nem mesmo quando você está pecando. Como é que é, pastor Samuel? Poderia repetir? Deus não desiste de você mesmo quando você está pecando. Queridos, pecar é falhar, mas isso não é fracasso. Jesus Cristo é especialista em levantar os que caem. Jesus Cristo é especialista em apagar o passado. Jesus Cristo tem a especialidade de dar nova chance, nova oportunidade. É a graça infinita e eterna do nosso Deus. A porta da graça está aberta. Pense nas falhas de Abraão. Abraão falhou feio, 2 vezes. Quando mentiu que Sara não era sua esposa. Ele ocultou esta verdade de que Sara era sua esposa. E por isso o faraó do Egito tomou Sara, levou-a para o seu palácio, iria fazê-la sua esposa. Queridos, Abraão falhou, mas Deus não o abandonou. Quando Abraão decidiu se deitar com Agar, atendendo aos pedidos de Sara, ele se deitou com Agar para ter um filho com ela. Falhou também, mas não fracassou. Deus não abandonou Abraão na mentira, Deus não abandonou Abraão naquela relação ilícita com Agar, mas Deus continuou amando e protegendo e abençoando Abraão, dando para ele o arrependimento. Queridos, Deus nos dá o arrependimento. O arrependimento não é alguma coisa que vem de dentro de você. O arrependimento é algo que vem de cima, vem de Deus, através do Espírito Santo. Você se arrepende. O mesmo Espírito Santo que lhe dá o arrependimento, lhe também empurra para a confissão do pecado. Pense nas falhas de Jacó. Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó fugiu, mas Deus não o abandonou. Deus se revelou a Jacó exatamente quando ele estava fugindo da ira do seu irmão Esaú. Não era para menos. O quanto ele mentiu, o quanto ele enganou, mas Deus continuava com Jacó. Queridos, Deus se revelou a ele e deu-lhe esperança, lhe deu um novo nome. Deus mudou o nome de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, que quer dizer enganador, mas te chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e saíste vencedor. Queridos, Deus lhe dá nova chance, novo nome. Vai lhe dar uma pedrinha branca. Quando você chegar no céu, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai receber de Jesus Cristo uma pedrinha branca com um novo nome. Pense nas falhas de Moisés. Moisés, ele se achava o tal. Ele se via como o libertador de Israel. Moisés pensava, eu sou o homem certo, habilitado para cumprir com esta missão. E ele começou a fazer o trabalho por suas próprias mãos. Ele matou um egípcio. E, queridos, quando ele matou aquele egípcio, ele teve que fugir. Teve que fugir. E ele ficou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, Moisés estava na oficina de Deus. A oficina de Deus, preparando Moisés para que ele se tornasse um libertador de Israel. Queridos,
Você e eu estamos na oficina de Deus. Nós não somos um produto pronto. Não, nós estamos sendo trabalhados. Nossos defeitos de caráter estão sendo corrigidos. Deus está trabalhando em você. Permita, aceite, peça que Deus continue trabalhando e que Deus faça de você um novo vaso. Se tiver que quebrar este vaso velho, quebra, Senhor, este vaso e faze de mim um novo vaso. Pense nas falhas de Davi, nos pecados de Davi. Cada vez que eu leio na Bíblia a experiência de Davi com Batseba, adulterando com Batseba, e depois matando o marido dela, Urias, escondendo o pecado, ocultando o pecado, queridos, eu fico indignado, mas eu fico extasiado e admirado, porque a graça divina é tão grande, é inexplicável, porque Deus continuou amando Davi, mesmo quando ele adulterou, mesmo quando ele assassinou Urias, o heteu. E a graça divina continuou com ele. E quando ele foi convencido do pecado, quando Natã disse para ele, tu és este homem. E ele disse, eu pequei, Senhor. Deus disse para Natã, diga para Davi que o pecado dele está perdoado. Este é o Deus da Bíblia. Este é o nosso Deus que perdoa, que apaga os nossos pecados, apaga o nosso passado e nos dá uma nova chance. Mesmo de Batseba, ele teve um outro filho, Salomão, que se tornou o mais poderoso e mais próspero rei de Israel. Queridos, Deus deu uma nova chance para Davi. Pense nas falhas do rei Manassés. Talvez na Bíblia ninguém foi tão longe quanto Manassés. Talvez não exista alguém que tenha ido tão longe. Mas Manassés teve perdão. Manassés queimou seus filhos ao deus Moloque. Manassés adivinhava pelas nuvens, era um feiticeiro. Manassés derramou muito sangue inocente, levantou altares para Baal. Manassés prostrou-se diante dos deuses pagãos e matou o profeta Isaías. Mas falhar não é fracassar. Pecar também não é fracassar, porque existe perdão, porque existe a graça de Deus. E a prova disso é que Manassés foi convertido. Deus deu-lhe o arrependimento e Deus o trouxe de volta e o colocou como rei em Jerusalém e deu para Manassés mais 20 anos de sucesso e de prosperidade, só que agora ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Queridos, todos esses personagens da Bíblia falharam, todos eles pecaram, pecado grande, e fizeram coisas que você não teria coragem de fazer, mas todos estes saíram vitoriosos, foram salvos e estarão no céu. Queridos, quando Abraão mentiu sobre Sara e Faraó levou-a para o palácio para que ela fosse sua esposa, Satanás bateu palmas. Satanás se alegrou e disse, agora será o fim de Abraão. Mas, queridos, para Deus era apenas o começo, porque o nome de Deus foi honrado no Egito. O Egito conheceu quem era o Deus de Abraão, o Criador dos céus e da terra. Quando Abraão se deitou com Agar para ter um filho com ela, Satanás aplaudiu e disse, agora é o fim de Abraão e dos sonhos de Deus. Mas Deus disse, não, não é o fim, é apenas o começo. Quando Moisés matou o egípcio e fugiu para o deserto, parecia que o inimigo tinha razão em dizer, agora realmente é o fim de Moisés e dos planos de Deus de fazer de Moisés um libertador de Israel. Mas, queridos, quando Deus apareceu 40 anos depois para Moisés, lá na sarça ardente, Deus disse, isso é apenas o começo do que eu vou fazer por seu intermédio. Quando o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, preso entre as montanhas, e atrás deles estava o exército de Faraó, Satanás estava comemorando, dizendo, agora é o fim de Israel. Mas Deus disse, não, agora é só o começo das maravilhas e dos prodígios que eu farei. Felizmente, Deus nos abençoou com a faculdade de esquecer, queridos. Nós escolhemos esquecer o passado e concentrar nossas energias no dia de hoje. O grande segredo do sucesso na vida cristã é a forma como você começa o dia e como você termina o dia.
A forma como você começa o dia e termina o dia determina o meio do dia, o que vai acontecer durante o dia. Queridos, quando o jovem escocês Roberto Moffat, quando este jovem Roberto Moffat saiu de casa, a sua mãe o abraçou, a sua mãe o acompanhou por um pedaço do caminho, a sua mamãe o abraçou, colocou suas mãos no rosto de Moffat e disse: filho, você está saindo para um mundo e o mundo é mau. Eu quero que você me prometa uma coisa. Você me promete? Ele disse: mamãe, que coisa você quer que eu prometa? Eu não sei o que você vai pedir para mim. E ela repetiu: eu quero que você me prometa uma coisa. Isso que eu estou pedindo para você é fácil, você vai poder fazer. Você promete? Mas eu não sei o que é. Não, mas primeiro prometa. Isso que eu vou lhe pedir. E ele pensou, olhou para a mamãe e disse: sim, eu prometo. E o que é que a senhora está pedindo? Ela cruzou as mãos por trás da cabeça dele, trouxe o rosto do filho para perto do rosto dela e disse: Roberto, você está saindo para um mundo mau. Comece cada dia com Deus e termine cada dia com Deus. Você promete? Ele disse: sim, eu prometo. Ela o beijou e aquele beijo tornou Jesus o amigo de Roberto Moffat. Começando e terminando o dia com Jesus, Moffat se tornou o homem que conquistou a África para Jesus. Não foram as pregações de Moffat que mudou a África, mas foi o seu estilo de vida. Ele começava cada dia com Jesus, terminava cada dia com Jesus. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se, o começo e o fim de cada dia determinam o que vem no meio. Vou repetir, o começo e o fim de cada dia determinam o que vem no meio. Esqueça o passado. Concentre-se em começar o dia com Jesus e terminar o dia com Jesus. Isso fará toda a diferença. No livro Mensagens aos Jovens, na página 46, nós lemos este pensamento: dando um passo após o outro, pode-se escalar a mais alta montanha e alcançar, afinal, o cume da montanha. Um passo após o outro, um dia de cada vez. Lembre-se, falhar não é fracassar. Agarre a mão de Jesus, comece e termine cada dia com Jesus. O começo e o fim determinam o que vem no meio. Que Jesus Cristo faça de você, meu querido irmão, um vitorioso nele. Falhar não é fracassar, porque existe graça, existe perdão, existe misericórdia. Que Jesus cubra você com a sua misericórdia, com a sua graça. Deixo com você a paz do meu Jesus. Amém.